Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Para. Para tudo aí! Pessoal, agora é aula de violão, é isso mesmo ou eu tô doido? Não, moçada, hoje eu vou falar do Luiz. Você sabe quem é o Luiz? Não tô lembrado, não. Não, nunca nem vi. Luiz, meu vizinho. Não. Eu vou falar de Luiz Vaz de Camões, o maior, o gênio, o brabíssimo. Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um gambá, mais nobre que uma sardinha. O maior poeta de todos os tempos da língua portuguesa, que nasce em Lisboa em 1524. O pai de origem social normalzinho ali, agora a mãe de origem abastarda, a dona Ana Maceda. É isso mesmo. Inclusive o Camões, que tinha esse vínculo aí com a fidalguia portuguesa, parte para Coimbra justamente para fugir da peste, porque o rei, el rei Dom João III, estava fugindo desse problema de ordem de saúde pública, foi para Coimbra e lá em Coimbra o senhor Camões, ele começa a estudar. Vai estudando, estuda aqui. E aí, detalhe interessante pra gente, que o Camões ele vai estudar no Mosteiro da Batalha, onde ele vai dominar tudo de geografia, história, literatura, biologia, você pira. Ele vai virar um monstro nessas ciências aí, sabe de tudo, inclusive esses dados vão aparecer no seu maior livro, que ele vai publicar em 1572, que é Os Lusíadas. Falo desse livro daqui a pouco, mas primeiro vem cá comigo. O Camões, em 1537, ele começa a fazer o curso de teologia, mas logo ele abandona esse curso. Por quê? Porque ele tinha um comportamento boêmio, gostava de umas transgressões. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Fazer uma baguncinha aí, né, bebê? Gostar de fazer umas coisas erradas aí, o senhor Camões. E aí ele abandona a vida teológica e começa a escrever. Escreve daqui, escreve dali. O Camões. E aí o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ele vai se apaixonar, sabe por quem? Pela esposa do rei, a dona Catarina. Ele vai se apaixonar pela... Gente, tanta pessoa pro Camões ficar doidão e ele vai se apaixonar em quem? Tem condição um negócio desse? Vai se apaixonar pela esposa do Dom João III. Essa foi a primeira grande frustração amorosa do Camões. Falando de frustração, sabe o que vai acontecer? Lá em Coimbra, o Camões vai entrar num duelo poético, né, num sarau que estava rolando lá em Coimbra. Ele e um poeta português estão lá disputando. Seria uma espécie de batalha ali de palavras. E aí esse poeta, o Juan, ele fica chateado com o Camões e os dois partem para um duelo sangrento. Espada daqui, espada de lá. E o Camões fere esse poeta português, que era filho de uma pessoa importante em Coimbra. Eles prendem o Camões. Só que lá nesse sarau que estava rolando, os estudantes da faculdade de Coimbra se protestam. Solta o Camões! 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 Estudante unido jamais será vencido. E aí eles vão ter que soltar o Camões, porque senão o pau ia quebrar. Eles soltam o Camões, a polícia solta o Camões, só que ele vai ter que ficar desterrado em Lisboa. Ele volta para Lisboa. Chegou em Lisboa, o Camões passa a ser alvo de intrigas, fofocas. Ele que estava com a vida boêmia, já era bastante conhecido lá em Lisboa, inclusive quando ele regressa para Lisboa. E aí, o povo falando mal pra caramba dele. Ele que se queimou o filme em Coimbra, ele que agora está em Lisboa, ele resolve se alistar na marinha portuguesa e ele vai direto para as Índias como soldado. Lá nas Índias, ele vai para um lado, vai para o outro, em certo momento ele também parte para a China, algumas regiões da África. Inclusive, nessas idas e vindas, o senhor Luiz Vaz de Camões, ele estava numa batalha. E sabe o que vai acontecer? Ele vai tomar uma espadada no olho direito. Cara, ele vai perder o Camões vai perder um olho numa batalha. Tá sofrendo pra caramba o Camõezinho, não tá, Landy? Tá pra caramba. E aí, inclusive, nessas andanças pela China, pela África e pelas Índias, Goa, nas Índias, certo dia o Camões, que já estava escrevendo o seu maior livro, Os Lusíadas, que algumas pessoas dizem que vão demorar 15 anos para ser feito, o Camões
ele estava num barco na China. De um lado o livro Os Lusíadas. Silvão, deixa eu pegar aqui. Vai, Silvão do céu, deixa eu pegar aqui a parada aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é o livro Os Lusíadas, tá, Silvão? De um lado o Camões estava com o livro Os Lusíadas e do outro o grande amor da vida dele, a chamada de Dinamene. O navio que ele começou a afundar, e o Camões vai ter que fazer uma escolha. Ou ele salva o livro, ou ele salva a sua amada. E aí, meu querido, minha querida, você sabe que o livro você pode comprar em qualquer livraria aí. O Camões, ele tinha um grande apreço pelo livro, afinal de contas, ele já tinha mais de 10 anos que ele estava escrevendo nesse livro, e o Camões salva o livro. Gente, isso é uma intriga da oposição. Não dá pra gente dizer se isso é verdade ou não. Acompanharam? Então, enfim, o trocou o livro, salvou o livro e não cuidou da amada. Isso é um mito, gente. Não dá pra gente falar se isso é verdade ou não. Agora, fato é que o livro Os Lusíadas foi escrito por ele em 1572, e esse livro vai falar de um duelo entre deuses e homens. Vai ter uma batalha, o livro vai falar de quê? Da história de Portugal, a ida dos portugueses para as Índias, e nesse entremeio aí nós teremos deuses que vão ajudar os portugueses e deuses que vão tentar atrapalhar os portugueses. A Vênus vai puxar saco dos portugueses, o Baco vai tentar destruir os portugueses. Então é a ida e a volta dos portugueses no período aí das grandes navegações. O livro, a matéria dele é justamente essa. Detalhe, em 1569, depois de mais de 15 anos fora de Portugal, Camões volta, ressentido, porque ele achava que a pátria não gostava dele como deveria. Depois de ter publicado o livro Os Lusíadas, em homenagem ao Dom Sebastião, que inclusive dava uma espécie de bolsa para o Camões, incentivava o Camões, dava um valor mensalmente para o Camões. Infelizmente, no ano de 1580, o Camões ele morre na mais pura, absoluta miséria possível, morre esquecido, inclusive vai ser enterrado em vala rasa. Hoje o corpo dele está no Mosteiro dos Jerônimos. Eu tive o privilégio de ir lá no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, e está diante aqui do túmulo, nada mais nada menos do que ele, Luís Vaz de Camões, o maior de todos os poetas da língua portuguesa. E vão para cima do Enem e vestibulares aí, conta comigo em sua jornada. Foi!